Olá, gente. Vamos para mais uma aula de filosofia e dessa vez a gente vai falar do John Locke, não do Descartes. John Locke nasceu em 1632, morreu em 1704. Então ele vem ali, né? Ele é contemporâneo, meio contemporâneo, veio depois do Descartes ali. Descartes morreu em 1650, se não me engano. Então ele, inclusive, foi muito influenciado pelo Descartes no campo da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Mas nós vamos falar do aspecto político, tá? Do pensamento dele. E, na verdade, o pensamento dele é muito influente também no nosso tempo. Porque as transformações que ocorreram na Inglaterra acabaram por ocorrer de forma diferente, mas também muito similar àquelas que ocorreram em todos os países da Europa, ou praticamente todos os países da Europa, e inclusive no próprio Brasil, tá? Com a decadência do Império, a formação da República no Brasil, tem a ver com o pensamento liberal em geral, que foi inaugurado ali pelo John Locke. Foi um dos principais inauguradores do pensamento liberal. E isso tem a ver com a refutação do absolutismo monárquico, que era a forma de organização política da sociedade na época dele, né? Na época em que ele nasceu. Se bem que durante a vida do John Locke já aconteceu a grande transformação revolucionária que a gente passou para a monarquia parlamentarista. Foi do absolutismo monárquico para a monarquia parlamentarista. Então, eu preciso explicar muitos conceitos aqui para vocês. E vai ser uma aula muito sobre conceitos e sobre contexto histórico. Depois que a gente vai entrar na teoria propriamente do John Locke, tá? Mas vocês precisam desses conceitos para entender a teoria do John Locke. Então, a teoria dele vai estar nos dois tratados sobre o governo, tá? Que foram publicados em 1688 de forma anônima. E o Locke também publica uma obra muito importante, que é a Carta sobre a Tolerância, que trata de tolerância religiosa, porque tinha muitos conflitos religiosos na época também. Nesses dois tratados sobre o governo, o objetivo principal é a refutação da monarquia absolutista enquanto forma de governo ideal, tá? É basicamente isso. Tentar mostrar que organizar a sociedade desse jeito é um erro. E para isso ele precisava formular uma outra teoria do governo. O que tem que ser o governo? Sob quais condições a gente pode derrubar o governo se ele estiver fazendo alguma coisa de errado. Mas para isso você precisa de uma teoria positiva do governo, né? E ele também argumenta em favor do direito à revolução, de, enfim, acabar com o governo e instituir um outro, caso ele não esteja cumprindo com aquilo que deveria ser o conjunto de medidas adotada por ele. Ou, enfim, os direitos que ele deveria promover, as leis que ele deveria realizar. Então, de fato, o John Locke, ele viveu esse processo revolucionário, né? Ele viveu esse processo revolucionário na Inglaterra, inclusive com gente cortando cabeça de rei. Então, foi, enfim, um processo muito violento, né? Porque teve guerra civil, inclusive, e culminou no término do absolutismo monárquico. Mas voltando aqui à parte conceitual, o que é uma monarquia absolutista? Eu estava falando de absolutismo monárquico, né? Então, é a forma de governo onde apenas um indivíduo governa e onde os outros órgãos do Estado não têm poder igual ou superior a este indivíduo. Então, todos os poderes estão concentrados na figura do rei ou do monarca. O que é monarquia? Significa que o poder é de um. E o que significa absolutista? Que todos os aspectos do poder estão concentrados na figura desse um. Então, no fundo, ele tem certo poder arbitrário, né? Não tem ninguém limitando o poder dele. Então, hoje, no Brasil, a gente não tem uma monarquia absolutista. A gente tem diversas instituições, né? E uma limita o poder da outra. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele não pode fazer o que ele quiser, porque a Câmara dos Deputados e o Senado pode impedir que ele faça determinados tipos de coisa. Mas não só isso, a própria Constituição não permite que o Bolsonaro faça toda e qualquer coisa. E a Constituição é guardada pelo STF. Então, você tem limitação de poderes. Na monarquia absolutista, você não tem essa limitação de poderes, tá? Então, por exemplo, na época da Inglaterra, você até tinha o parlamento. O parlamento era chamado para tomar um conjunto de decisões, né? E os integrantes do parlamento representavam diferentes regiões do país. Mas o rei é que tinha a última palavra, em última instância, na monarquia absolutista. Então, o parlamento ele estava, de certa forma, submetido ao rei.
né? Tanto é que depois a gente vai ver, o rei fecha múltiplas vezes lá o parlamento, o rei Carlos I, ou Charles I, né? E chega a governar a Inglaterra lá durante 10 anos sem convocar o parlamento inglês. Bom, boa parte da Europa seguia o modelo das monarquias absolutistas. Então, a sociedade era dividida entre nobres e servos. E era justificada pela igreja, pela chamada teoria do direito divino. Então, é o seguinte, gente. Você tem o rei e a rainha, que supostamente comanda a sociedade lá, né? E você tem os nobres, que são aqueles escolhidos pelo rei e pela rainha para governar determinadas terras e também ter determinados tipos de privilégios que as outras pessoas não têm. Então, os servos são quem? São as pessoas que trabalham na terra. Essas terras normalmente já são de posse desses nobres ou da própria realeza, ou por vezes da própria igreja, né? E esses servos produzem essa riqueza para a classe nobre, né? A classe nobre é toda essa classe aí, constituída pela realeza, junto com aqueles que juraram lealdade à realeza e têm estes privilégios. Pois bem, e a igreja, ela tem um papel muito importante nisso, por quê? Porque ela que justifica o poder do rei sobre os outros, tanto sobre os outros nobres quanto sobre os servos, por intermédio da teoria do direito divino. Então, já tem aí algumas coisas que vocês têm que saber. O que é monarquia absolutista? O que é a teoria do direito divino? Que é o que a gente vai falar agora, né? Então, segundo essa teoria, o poder dos reis vinha diretamente de Deus. Alguns teóricos contemporâneos de Locke, como Robert Filmer, justificavam o poder da realeza afirmando que as famílias reais eram descendentes diretos de Adão. Então, Filmer é diretamente atacado por Locke no primeiro tratado sobre o governo. Então, o Locke está argumentando contra essa teoria. E na medida em que ele argumenta contra essa teoria, obviamente ele também argumenta contra a existência do absolutismo monárquico, né? E de certa concepção e função da igreja na justificação do poder e da utilização da religião para a justificativa do poder, tá? Então, essa é uma coisa muito importante. Bom, um pouquinho mais aí sobre o papel da igreja, né? Que a gente chama de clero também. Então, 3 classes sociais até agora aqui, né? O clero, os nobres e os servos. Pois bem, qual que é a função da igreja? É uma função principalmente ideológica, ou seja, de justificação do poder real das monarquias absolutistas para manter essa estrutura, né? Essa estrutura onde lá no topo da pirâmide, né, tem o rei e a rainha, embaixo tem os nobres, embaixo tem os servos. E esse poder a gente chama de poder ideológico. O que é o poder ideológico? Aí vamos começar aqui por baixo, né? É o poder de influenciar a sociedade por intermédio de veiculação de ideias, tá? Então, esse poder é muito importante porque, inclusive, o poder econômico e o poder político, eles estão baseados em certa forma de poder ideológico. Por quê? Porque quem justifica a existência desse poder político, que é o direito de mandar, decidir e criar leis, e quem justifica o poder econômico, que é a posse de riquezas propriamente dita, é o poder ideológico. Tem uma forma de justificação, né? Forma de justificação das desigualdades sociais, econômicas, e forma de justificação para dizer quem é que tem direito de mandar. Então, o servo não tem direito nenhum de mandar, e o rei tem todo o direito de mandar, né? E assim também os nobres têm direito de mandar nos servos. Pois bem, então, na verdade tem trocas aqui, né? Entre este poder ideológico que é da igreja e o poder, ao mesmo tempo, político e econômico, que é o da realeza e dos nobres. Qual que é a troca? Os nobres e o rei, eles pegam tributos das pessoas também, né? Os impostos. E passam uma parte desses impostos para a própria igreja, né? Além disso, tem muitos tipos de renda que a igreja pode conseguir também, como, por exemplo, o dízimo, né? Que era cobrado dos camponeses, onde 10% daquilo que era produzido tinha que ir para a igreja. Pois bem, esse tipo de poder ideológico também concentra certo poder econômico, né, gente? Essas coisas não são separadas. Na verdade, elas são todas umas
sustentando as outras. Então, o poder ideológico, ele também acaba por justificar e concentrar o poder econômico. A igreja é uma instituição muito poderosa e rica, né? Aí na época, muito mais do que hoje, eu diria. Então, o que a gente aprende disso? Que você tem uma estrutura social ternária na Idade Medieval. A gente está saindo aí da Idade Medieval, né, entrando na Idade Moderna, e essa sociedade ela vai ser abalada pelo aparecimento da burguesia e do proletariado, que são outras classes. Qual que é a estrutura social ternária? Você tem o clero, que é a igreja, os nobres, do outro lado, né, que é representado pelos reis, e aí a igreja diz que esses reis eles têm poder porque a descendência de Deus, enfim, o poder provém de Deus, e Deus escolheu essas famílias para reinarem, e aí o poder também é hereditário, ou seja, são os filhos dos reis que vão governar nas próximas gerações, né, esses mesmos reinos. E aí tem o aparecimento de duas classes sociais que não são exatamente essas três das quais a gente falou, né, que é o clero, os nobres e os servos, que é a burguesia e o proletariado. O que é isso? Vocês escutam isso muito em sociologia, né? E vocês precisam saber o que é isso. Para quem não está sabendo, então, o que é a burguesia? São os proprietários de terra, dos meios de produção, e na época ali vamos considerar também os comerciantes, tá? Embora há várias definições de burguesia, os comerciantes também. Aqueles que vão pegar os produtos e vender em outros lugares, ou pegar produtos de outros lugares e vender, por exemplo, na sua própria nação. E tem os proletários, que são aqueles que vendem sua força de trabalho pelo salário, que é pago, por sua vez, pela burguesia. Então, por exemplo, a burguesia pode ter um pedaço de terra. Não necessariamente ela é nobre, né? Mas ela pode ter um pedaço de terra e pode colocar pessoas para trabalhar nessa terra. Pois bem, como que ele vai garantir essa relação entre ele e a pessoa que está trabalhando na terra, se ele não é nobre? Por intermédio do salário. Então ele paga um salário, e a pessoa faz o trabalho e ele fica com o conjunto das riquezas. O burguês fica com o conjunto das riquezas. Hoje a gente chama isso de empresário, né? Empresário é a mesma coisa. Então pode ser também uma manufatura, né? Na época. Então as pequenas fábricas e tal também podem funcionar deste modo aí. Então essa divisão ternária, a ela a gente pode adicionar essa dupla divisão aí entre burguesia e proletário. Então, hoje em dia, por exemplo, pega, sei lá, tem o McDonald's da esquina. McDonald's tem gente trabalhando lá. E eles são o quê? Assalariados. Tem alguém que é dono do McDonald's, que paga o salário deles. E aí, o lucro, né, que vai entrando dentro do caixa lá, quando as pessoas compram o hambúrguer, ele vai depois, no final do mês, todo pro empresário, ou seja, pro burguês, que ele é proprietário da terra, dos meios de produção, na verdade, também do dinheiro, né? Então, da terra, dos meios de produção, do dinheiro. Pois bem, e o cara que está no caixa, o cara que está fritando o hambúrguer, eles são todos proletários, tá? Bom, este poder econômico crescente da burguesia, porque a burguesia começou a nascer e começou a ganhar cada vez mais poder, ele foi acompanhado de uma participação política também crescente. Então, isso que é importante vocês perceberem. Quem começa a ganhar poder econômico também deseja o quê? Poder político. Poder político é o poder de mandar, e o poder econômico é a posse de riquezas, tá? Então, de tempos em tempos, os reis ingleses chamavam o parlamento, que estava, então, dividido em... Então, a primeira coisa é a Câmara dos Lords, são as pessoas de diferentes regiões do país, às quais tinha sido dado o título de nobreza. Então, a Câmara dos Lords estava mais próxima da realeza, né? E representava, digamos assim, a estrutura ternária da sociedade, né? Da sociedade medieval. E tinha a Câmara dos Comuns, que são representantes de diversas regiões do país que não tinham título de nobreza. Então, normalmente, essas pessoas eram burgueses ou autônomos, profissionais liberais. Então, sei lá, por exemplo, um médico, um advogado, podem estar dentro dessa lista aqui, enquanto autônomos, né? Mas também essas pessoas que já tinham adquirido certa riqueza, né? Por intermédio da produção agrícola ou das manufaturas, né? E principalmente esses burgueses que já estavam funcionando sob a base desse novo esquema salarial e não o esquema da relação entre servo e senhor. A relação entre servo e senhor, gente, porque eu não falei, entre servo e o nobre, né? Não é uma relação salarial. O servo, ele é obrigado a trabalhar e dar riquezas para o senhor, só que
ele não recebe salário, ele fica com uma parte daquilo que ele conseguiu realizar enquanto produção agrícola, por exemplo, fica com ele e ele consegue sobreviver desse jeito. E tem, enfim, diversos tipos de servo, né? Mas o ponto todo é que a relação, ela não se dá por intermédio do salário, se dá pelo intermédio da submissão ao comando dos outros por conta daquela teoria do direito divino. Então, o que diz a teoria do direito divino, né? Explicar um pouquinho melhor isso aí, porque tem a ver com a relação entre os servos e os senhores, ou os nobres, né? No fundo, quando o servo está obedecendo o senhor, ele está fazendo a vontade de Deus, segundo o que a igreja diz, né? Porque a igreja diz que os reis, eles são descendentes diretos de Adão, e que por conta disso eles têm que governar a terra, e eles escolhem os nobres, e os servos têm que obedecer. Então, no fundo, eles estão fazendo a vontade de Deus, né? Por isso que isso justifica esta relação que hoje a gente consideraria estranha. Seria uma relação que nós denominaríamos de relação de exploração, né? Bom, então vamos falar um pouco sobre religião e poder, né? Porque essas coisas estão extremamente interligadas. Durante a época medieval, essas diversas monarquias absolutistas, elas se apoiavam no catolicismo, tá, gente? Então, quem é o representante na Igreja Católica? O maior representante é o Papa. Então, na verdade, a Igreja Católica tinha muito poder nessa época, né? E ela tinha essa função ideológica, né, de justificar o poder desses poderes políticos aí que eram da realeza e da nobreza. E as pessoas, elas tinham que sempre prestar contas ao Papa, né, no caso. Então, tem aí a Igreja Católica e os católicos, que são ligados ao Papa com o maior representante com sede em Roma. Aí foi criada também a Igreja Anglicana, ou a Igreja Inglesa, porque o John Locke era inglês e a gente está falando da Inglaterra aqui, tá, gente? Esqueci de falar desse pequeno detalhe, John Locke era inglês. Pois bem, você tem a separação da Inglaterra da Igreja Católica. Isso tem a ver com alguns fatores peculiares aí, né? Que o rei Henrique VIII teve uma esposa com a qual ele não conseguiu ter filho e queria se separar para se casar com Ana Bolena. E aí ele pediu permissão para o Papa porque ele precisava de permissão da Igreja Católica. E o Papa não deu permissão. Aí o que ele fez? Criou a Igreja Anglicana. Né? Aí, em vez de ser o Papa o representante da Igreja Anglicana, que é a Igreja Inglesa, quem que vocês acham que foi o representante? O próprio rei Henrique VIII. Então ele falou o seguinte: olha, eu que sou o rei, também sou representante da igreja desse país. E, obviamente, eu aprovo a minha separação para me casar com Ana Bolena. Enfim, essa foi uma das razões pelas quais a Igreja Anglicana foi criada. Mas o que isso significa? Que você não precisa mais prestar contas para Roma, nem oferecer dinheiro para ela, nem terras, nem nada. Então você também aumenta o seu poder. Você aumenta o seu poder econômico e aumenta o seu poder político, porque você tinha que pagar tributos para Roma. E ela prestava, digamos assim, esse papel ideológico nessa época, né? Quem começa a prestar esse papel ideológico de veiculação das ideias, para falar lá para o camponês e para o servo desde pequeno que Deus criou este mundo e aí ele decidiu que certas pessoas são especiais e que tem que comandar esse reino e que você foi indicado para servir precisamente essas pessoas que foram designadas por Deus para ter o poder político. Quem estava desempenhando esse papel era a própria Igreja Anglicana e não mais a Igreja Católica. E do outro lado, você tem os puritanos, que é um movimento reformista, tá? Que também não estava muito feliz com o modo com o qual a Igreja Anglicana, quando foi criada pelo rei Henrique VIII no século XVI, como ela estava constituída, porque ela era muito similar à Igreja Católica, né, com exceção de que ela não servia o Papa. E, enfim, esse movimento desejava uma série de transformações nos rituais que eram realizados, tem a ver com uma nova interpretação do próprio cristianismo, tá? Porque daí você tem na época, né, o surgimento de novas interpretações da Bíblia que começam a se distanciar das instituições religiosas,
Porque uma coisa é a instituição religiosa, outra coisa é esse nascimento de novas formas de interpretação da Bíblia, né? Então a instituição pode dizer uma coisa e certos grupos podem discordar dessa instituição, ao mesmo tempo que eles se consideram ainda cristãos. Então Lutero foi muito famoso, né, pela reforma, chamada reforma dentro do cristianismo, e o Calvino também, né? E o Calvino foi muito importante na Inglaterra, porque os puritanos eram muito ligados ao calvinismo. Pois bem, o que começa a acontecer nessa época aí, gente? Voltando ali principalmente para o parlamento, né? E da relação entre os puritanos e o parlamento. Então, os puritanos, desejando uma reforma da igreja anglicana, também acabavam por desafiar o poder instituído. A Câmara dos Comuns acabou por representar os interesses dos puritanos na limitação dos poderes do monarca. Então, você tem, para dar um resumo daquilo que a gente viu até agora, adicionando essa coisa dos puritanos. Você tinha a Câmara dos Comuns dentro do parlamento, né? E a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns representava as pessoas sem título de nobreza, e a Câmara dos Lordes com um título de nobreza, né? E eles eram chamados como representantes das diversas regiões para fazer certos tipos de decisão. Pois bem, o que aconteceu nessa época? Este parlamento começou a querer cada vez mais poder, e as decisões do rei nem sempre condiziam com aquilo que o parlamento, que representava essas diversas regiões do território inglês, o que esses representantes desejavam. Sobretudo quem? Os representantes da Câmara dos Comuns, que eram, por exemplo, esses burgueses, esses profissionais liberais que eram escolhidos nas regiões para fazer um conjunto de decisões ali, né? Então, por exemplo, aí que está a parte interessante. A gente começa a falar do nascimento da burguesia, do fato de que essa burguesia ela também é representada nessa Câmara dos Comuns, e ela, querendo poder político, ela deseja que o parlamento tenha mais poder do que os próprios reis, né? A isso se adiciona o fato de que você tem esses puritanos querendo uma reforma religiosa que está ligada ainda com a manutenção do poder do rei, porque é o rei o representante maior da igreja anglicana, que é a igreja inglesa, né? Então, ao mesmo tempo que você quer reforma religiosa, de certa forma você desafia os poderes instituídos, o poder ideológico, sobretudo, né? E aí, para dar uma ideia para vocês do que isso significa, né? No caso da Câmara dos Comuns, que é esse parlamento, o que eles queriam em termos de limitação do poder dos reis? Uma das coisas é, por exemplo, limitação da criação de impostos, né? Então, porque como que o rei ele consegue riqueza, principalmente dessa parcela da população que não está ligada à condição servil e à condição de nobre? Por intermédio dos impostos, né? E, obviamente, nossa sociedade ela também funciona, pelo menos o governo, né, com base em financiamentos através de impostos que ele retira da sociedade. Então, a Câmara dos Comuns queria a posse desse direito, né? Porque o rei ele podia a qualquer momento, por exemplo, criar algum tipo de imposto para alguma intenção que ele tinha de enriquecimento, algum projeto político, algum projeto de guerra também, que ele tinha para conquistar novos territórios ou obrigar certas regiões a fazerem determinadas coisas. E a Câmara dos Comuns não necessariamente concordava com o rei, né? Então, por exemplo, o rei Carlos I tentou aumentar esses impostos para travar uma guerra contra a Irlanda, no caso, né? Para, inclusive, obrigar a fazer determinados rituais religiosos que estavam ligados com a igreja anglicana, né? E a Câmara dos Comuns ficou insatisfeita com esse pedido do rei quando ela foi convocada e queria limitar os poderes do rei na formação dos impostos e na decisão de quando e como se fazer guerra. E aí o que aconteceu? O rei fechou o parlamento. Fechou o parlamento e perseguiu muitas das pessoas ali dentro da Câmara dos Comuns que queriam a limitação do poder da realeza. Então, aí é que está toda a questão, né, gente? Que essas relações aí entre o parlamento e
a realeza, são relações de disputa de poder político, que também tem a ver com disputas de poder econômico, porque o que são impostos? Nada mais, nada menos do que riqueza. O que a gente viu lá? Que poder econômico é precisamente a posse de riqueza. Então tem uma relação muito íntima entre poder político e poder econômico. Quando essa burguesia começa a ter mais poder econômico, ela deseja também ter mais poder político. Falar assim, olha, cara, você não pode tocar na minha riqueza do jeito que você quer. É meu direito a minha riqueza. E aí, se você não pode tocar, é por quê? Porque você também não deve ter poder político, porque quem tem poder político é que forma as regras dos impostos. Então, na nossa sociedade, gente, também todo esse emaranhado complicado de coisas também existe, né? Também existe. Então, poder econômico está ligado com poder político e vice-versa. E também com poder ideológico. Pois bem, esses puritanos que queriam a reforma anglicana também acabaram indo para o lado da Câmara dos Comuns e da tentativa de limitação dos poderes do rei, porque eles não queriam a igreja anglicana do jeito que ela estava. Isso criou diversas tensões e uma parte da migração que ocorreu da Inglaterra para os Estados Unidos foi por conta disso. Foi porque os puritanos se sentiram perseguidos, né? Nessa época do rei Carlos I, e não só do rei Carlos I, do James I também, né? E o Carlos I também a gente chama às vezes de Charles, porque em inglês é Charles First, né? Aí Charles I, enfim. E aí eles foram para os Estados Unidos por conta de insatisfações que eles tinham com a igreja. E eles, obviamente, apoiaram a Câmara dos Comuns na tentativa de diminuição do poder desse rei Carlos, tá? Então eles juntou essa questão religiosa com a questão econômica, com a questão política, tá? Então, de novo, questão ideológica, questão do poder econômico e questão do poder político, de decisão sobre as leis. Pois bem, aí, só vou falar agora no final aqui, qual é o contexto histórico do Locke, né? A gente estava falando principalmente de conceitos aqui, né? O que é poder econômico, o que é poder político, o que é poder ideológico, qual a relação entre eles nessa época, mas também são coisas que valem para nossa, né? Que vale a pena pensar na nossa sociedade. Mas indo aí para o contexto histórico mais concreto e para falar também onde que o Locke se situava, né? Então, você tem primeiro a Revolução Puritana e a Guerra Civil, entre 1640 e 1649. Aí, neste período aí, é de fato o período onde a insatisfação do parlamento e principalmente da Câmara dos Comuns com o rei, que queria poderes absolutos, ou seja, governar inclusive independentemente do parlamento, que seria esse outro órgão do governo, né? Eles se levantaram contra o rei para tentar limitar o poder desse rei. No fim das contas, nessa guerra civil, nessa revolução chamada Revolução Puritana, por causa do aspecto religioso também, o rei Carlos I teve sua cabeça cortada, tá, gente? Então eles mataram o rei e quem ganhou a guerra civil acabou sendo, enfim, os puritanos, mas aquela parcela ali da Câmara dos Comuns, né, que estava insatisfeita com o absolutismo monárquico. E uma das pessoas principais durante esse processo aí, que levou a cabo, né, esse processo de guerra, foi um cara chamado Oliver Cromwell. Aí é questão de história, né, gente? Vocês podem perguntar mais pro professor de história sobre o que é a Revolução Inglesa e tal, né? O que foi essa guerra civil, a Revolução Puritana, né? Mas o Oliver Cromwell, ele liderou os exércitos, né? Que ele organizou, inclusive, né? A partir da organização que já existia na Câmara dos Comuns, né? Recrutando em todas as regiões lá quem estava a fim de derrubar o poder do rei, né? E no final do processo, como eu disse, em 1649, o rei Carlos I ele foi assassinado e morto, inclusive por decisão do próprio parlamento. O que é interessante disso? Que no começo dessa guerra civil, o pai do Locke, que era um puritano, então, o pai do Locke era puritano, ele foi trabalhar, enfim, integrou a cavalaria
das tropas do Oliver Cromwell. Então, de que lado John Locke e a família de John Locke estavam? Eles estavam no lado dos puritanos e do parlamento, né? E em particular da Câmara dos Comuns, dizendo o seguinte: não é o rei que tem que governar, é o parlamento. E o parlamento com seus representantes de diferentes regiões. Pois bem, então já aí você tem uma tendência, né, à negação do poder do absolutismo monárquico para a criação de uma outra coisa, a criação de uma outra forma de poder. Aí, o que é o que corresponde mais ou menos ao parlamento, gente, aqui no Brasil? É o Congresso Nacional. Cada região do Brasil vota para determinados deputados que vão lá e vão fabricar as leis. Né? E não tem nenhum rei para dizer, olha, essa lei aqui você vai ter que descartar. Tem o poder executivo que tem poder de veto, mas não é a mesma coisa que o rei, como poder absolutista, que manda no parlamento no fim das contas, né? Então o Congresso Nacional ele está encarregado da formulação das leis, né? E o parlamento nessa época aí ele também teria essa função, mas ela estava limitada pelo rei. Então você teve muitos conflitos aí que foram os que a gente falou. Pois bem, o John Locke fazia parte daqueles que iriam apoiar o parlamento, né? De novo, como seu pai, ele foi ali parte da cavalaria e tudo. Aí você tem a República do Oliver Cromwell, que foi esse cara importante aí para derrocada do rei. E é república porque, na verdade, Oliver Cromwell se tornou um ditador também, tá? Então, se esperava que agora o parlamento tivesse mais poder, e aí a figura de um poder absolutista sumisse em prol dos representantes de cada uma das regiões, que seriam eleitos, né, de forma democrática, não foi isso que aconteceu. O Oliver Cromwell, que era um puritano e, portanto, não era adepto da forma como a igreja anglicana fazia os seus rituais e etc., ele acabou por se tornando um novo poder absolutista, né? Então, ele realizou uma ditadura dentro da Inglaterra e, inclusive, fechou o parlamento por conta de que não queria ter os seus poderes limitados, tá? Então, de novo, você teve, ironicamente, né, uma forma de poder ditatorial mais ou menos absolutista, né? Embora não com uma monarquia no estilo anterior, uma monarquia absolutista, porque você não tem essa justificativa por intermédio da teoria do direito divino, porque a igreja tinha esse objetivo, né, gente? Justificar esse poder. Então, a teoria do direito divino não é aquilo que justifica o lugar do Oliver Cromwell, mas, ao mesmo tempo, você tem uma ditadura, ou seja, ele governa do jeito que ele deseja e realiza as medidas do jeito que ele deseja. Óbvio, nunca é assim, né? Uma pessoa nunca governa sozinha, mas o ponto todo é que, normalmente, ela é a representante de determinados interesses e todos os seus opositores eles serão aniquilados no processo. No caso da monarquia absolutista também era assim. Aí você tem a restauração da chamada dinastia Stuart, que na verdade volta o rei, né, o rei Carlos II, que na verdade era filho do rei Carlos I, né, porque as pessoas elas não estavam satisfeitas com o modo como Oliver Cromwell estava governando na Inglaterra. E na verdade o Oliver Cromwell morreu e o filho dele começou a reinar, e aí depois eles foram depostos e voltou a dinastia Stuart, que é o filho da pessoa lá decapitada, que era o Carlos I, né? Aí, primeiro reina o Carlos II, depois Jaime II, ambos católicos que perseguiram os puritanos. Então já tem aí outro aspecto, né? Quem voltou foi a realeza, né? Depois desse tempo do Oliver Cromwell, e eles perseguiram os puritanos por conta de que eles queriam também a posse do poder ideológico e tinham determinadas perspectivas sobre o que deveria ser a religião cristã, né? E aí, por final, você tem a Revolução Gloriosa, a Declaração de Direitos de 1689, a Bill of Rights, que aí, por que chama-se Revolução Gloriosa? Porque ela, de fato, digamos, acabou com os poderes absolutistas do monarca. E aí a gente tem a instituição do que a gente chama de monarquia parlamentarista. Aí qual que é o mote? Digamos, o mote seria a regra, né? Meio que a regra
da monarquia parlamentarista é que o rei reina, mas não governa. Quem é que vai formar as leis? No fundo é o parlamento. Então quem é que comanda de verdade? É o parlamento. O rei ele tem poderes bastante limitados e, na verdade, durante a história aí da Inglaterra, cada vez mais limitados. Então, qual que é o poder hoje da realeza na Inglaterra? Praticamente nenhum. Quem comanda é o primeiro-ministro, né? E o parlamento, que tem mais ou menos a função do nosso Congresso Nacional. Então, esse processo inteiro é o que está em jogo, tá, gente? A derrocada da monarquia absolutista para a construção de uma nova forma de sociedade. Agora, qual que é o papel de John Locke em tudo isso? Precisamente refutar com bases teóricas o absolutismo monárquico, né? E dizer também, dar uma teoria positiva do que deveria ser o governo e do porquê essa forma de governar parlamentarista seria a mais adequada e quais que seriam as suas funções, né? Então, antes você tinha uma diferença entre as pessoas, aqueles designados por Deus para governar e aqueles designados por Deus para obedecer. E depois, o que você coloca no lugar? Então, na próxima aula que eu vou explicar a teoria do Locke propriamente dita, né? Então, o que vocês precisam ter em mente para, inclusive, que eu possa explicar essa teoria do Locke? Esses conceitos, né? Monarquia absolutista, o que é a monarquia parlamentarista, aí, o que é a nobreza e os servos? O que é o clero? Qual é a função deles entre esses diferentes tipos de poderes ideológico, político, econômico? O nascimento da burguesia e do proletariado, né? Essas coisas são muito importantes na hora que a gente for ver a teoria do Locke. Então, objetivo: refutar as bases do absolutismo monárquico e formular uma nova teoria do governo que justifique, né, este outro modo de organização da sociedade, ao mesmo tempo que diga o que este governo deve fazer. Inclusive, dentro do texto do Locke, ele justifica processos revolucionários, gente. Então, no fundo, ele estava justificando, por exemplo, a revolta dos próprios ingleses com relação ao rei e a revolta violenta, né, que desencadeou, por exemplo, o assassinato do rei Carlos I. Então é isso, a gente vai parar por aqui, né? Já deu bastante tempo, mas na próxima aula a gente vai para a teoria própria do Locke, tá? Então tchau, tchau, gente.